Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é quarta-feira, 22 de junho. Eu, Thaís Hered e Priscila Yasbeck, vamos juntas deixar você informado do que é mais importante na economia no Brasil e no mundo. Minha gente, o mundo inteiro tem se perguntado o seguinte: quanto é que será que vai custar controlar essa inflação global que está assustando os mercados, mas especialmente as pessoas? Tem cidadão no mundo que não tem nem vocabulário para lidar com uma inflação, como o caso do Reino Unido, por exemplo. O dado que saiu nesta quarta-feira, com inflação acima de 9%, a turma lá com menos de 40 anos, ou com talvez um pouco mais do que isso, nunca lidou com essa possibilidade, não tem nem roupa nem vocabulário para entender sobre esse processo. Mas a grande questão hoje é o seguinte: mas aí os bancos centrais vão ter que subir os juros, como já estão fazendo, a economia vai precisar esfriar, e aquilo que era tratado ainda como uma dúvida, agora já é praticamente uma certeza. Não é mais uma pergunta se a economia americana, por exemplo, vai entrar em recessão ou não. É quando vai começar e quanto tempo vai durar. Qual vai ser a dose necessária para lidar com esse choque inflacionário? Há um grande debate lá fora acontecendo também sobre a eficácia dos bancos centrais em lidar com isso, ao mesmo tempo lidar com a crise que ainda resta da pandemia, dos choques nas cadeias de suprimento, gargalos logísticos e por aí vai. Então tá bom. Lá fora, mesmo sem ter vocabulário, os mecanismos de defesa já estão sendo acionados instintivamente. Pressão nos salários, por exemplo, é um desses mecanismos de proteção contra a inflação. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a inflação está em 2 dígitos desde setembro do ano passado. O Banco Central sobe os juros há mais de um ano. Avisou ontem, na ata do Copom, que não só vai continuar subindo, dificilmente vai conseguir parar na próxima reunião do Copom, mas vai manter a taxa de juros elevadíssima por um bom período de tempo. Quem tinha alguma esperança em ver a taxa Selic em 1 dígito ainda em 2023, já começou a passar uma borracha no diário, porque dificilmente isso vai acontecer. Impossível não é, mas hoje já é um cenário absolutamente improvável. E o que a gente tem visto nos últimos anos, especialmente depois do biênio de recessão 2015-2016, é que a capacidade do Brasil sair da crise com força e com capacidade de crescimento, mesmo depois de todas as reformas, ainda não apareceu. Ela parece ser menor hoje do que foi no passado, mesmo considerando os avanços institucionais que aconteceram até aqui. Então, o Banco Central, por exemplo, deixou muito claro que não tem clareza nenhuma, desculpando já o trocadilho, que não dá para ter clareza sobre como essa tempestade lá de fora, por exemplo, vai bater aqui no Brasil. Se mais choques vão acabar influenciando também a inflação brasileira, que já está altíssima. O fato de ter saído na frente não necessariamente vai nos dar alguma vantagem sobre os custos da gestão e do combate a esse processo inflacionário. Mas e o que está acontecendo em Brasília? Bom, Brasília, minha gente, é o seguinte: a política não está nem lembrando de inflação de juros. A política está lutando contra a Petrobras e agora contra a lei das estatais. Todo mundo está se perguntando: cadê o ministro Paulo Guedes? Está caladinho, não aparece. Essa agenda eleitoral do Congresso Nacional e também do próprio governo, ele não quer se meter. Ele fala só pelos bastidores. Quando ele aparece, que foi o caso ontem, por exemplo, no evento da OCDE que ele participou, ele não passa pelo assunto e repete: Brasil está decolando, 800 bilhões de reais em investimentos contratados e tal, está fadado a crescer e tudo mais. E aí, quando o ministro da Economia diz assim, o Brasil está decolando, muita gente está se perguntando, será que é esse verbo mesmo? Ou será que o Brasil está descolado da realidade, ou pelo menos da realidade, inclusive da política, de como tratar e proteger o Brasil dessa crise que acontece no mundo inteiro? E essa crise é que está jogando os mercados hoje no chão, estão em modo pânico, né, Priscila? Thaís, índices todos no vermelho, como já era esperado, aquele rally do começo da semana, segunda e terça-feira, não passou de um breve suspiro e o efeito rebote está vindo com tudo, embalado pela inflação no Reino Unido, que então ficou em 9,1% em maio, é o maior patamar em 40 anos e também com isso o Reino Unido marca a maior inflação entre os países do G7. Esse dado veio dentro do esperado, mas é mais um dado que reforça o temor de inflação no mundo, de juros subindo e também de recessão global,
Com isso, aquele breve suspiro logo foi embora e aí os mercados todos então abrindo em queda, com quedas de índices na Europa de mais de 2%, futuros americanos em queda e os mercados asiáticos também, todas as bolsas, os principais índices fecharam no vermelho. Também em destaque na abertura de hoje, o petróleo está caindo quase 5%, estava abaixo dos $110 por volta das 7 da manhã, com a pressão do presidente americano Joe Biden sobre as petrolíferas para a redução de preços. Então vai ter uma reunião na Casa Branca com as 7 principais petrolíferas que atuam nos Estados Unidos para discutir essa questão dos preços, mas ainda assim, nas mesmas reportagens que estão falando sobre essas discussões, estrategistas que acompanham o mercado de petróleo falam que ainda assim o petróleo deve se manter num patamar elevado, né? Não deve ficar abaixo de $110 por muito tempo. Inclusive, as previsões mais pessimistas falam que o petróleo pode ir lá para casa dos 130. Algumas ainda mais pessimistas chegam a dizer que pode ir até para $150 com as sanções à energia na Rússia, petróleo russo aumentando. Então, é um assunto que ainda deve ficar quente e afetar, claro, os preços também por aqui. Por isso, a gente também fica de olho nesse assunto. E aí, hoje também, o grande destaque do dia no mercado financeiro é justamente a discussão sobre juros nos Estados Unidos, porque o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, vai discursar no Congresso às 10h30 aqui no horário de Brasília, pela primeira vez depois que os Estados Unidos fizeram a elevação em 0,75, quer dizer, ele falou na coletiva logo depois da elevação dos juros em 0,75 ponto percentual lá nos Estados Unidos, foi a maior elevação desde 94, ele fez a coletiva, mas aí as expectativas vão se assentando, então esse é o primeiro discurso depois das expectativas se assentarem, então tem um grande olhar aí para essa fala do Jerome Powell e o que o mercado busca entender é o que ele vai sinalizar sobre a próxima reunião do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, que vai acontecer em julho. Então, os economistas consultados pela Reuters estão esperando um aumento de 0,75 ponto percentual mais na taxa de juros americana, depois mais um aumento de 0,5 ponto em setembro, e eles acham que essas altas dos juros nos Estados Unidos não desaceleram para 0,25 pelo menos até novembro. Então, mais aumentos de juros na maior economia do mundo, isso traz um temor muito grande de recessão global, porque os juros, quando sobem, eles desestimulam a economia, encarecem o custo do dinheiro, de empréstimos, de investimentos, e aí a gente está falando da maior economia do mundo, né? Então, o motor da maior economia do mundo desacelera o mundo como um todo. E aí, para finalizar aqui esse panorama do mercado, eu e a Thaís, a gente estava conversando bastante sobre isso, porque tem essas frases catastróficas que estão surgindo, desses nomões do mercado, de bilionários e tudo, e dessa vez, quem engrossou o couro foi o Ray Dalio, que é um mega investidor muito respeitado, inclusive, nos mercados financeiros. E o que ele disse? Ontem ele teve uma fala dele que chamou muita atenção. Ele falou o seguinte: é ingênuo achar que o aumento de juros nos Estados Unidos vai melhorar o cenário assim que a inflação estiver sob controle. Para ele, não existe a ideia de pouso suave, né? Que é a ideia de que, mesmo com o aumento de juros, a economia faz um pouso suave, não tem um tombo muito grande depois de aumento de juros. Ele falou que não tem essa de pouso suave, que eles chamam, né, em inglês de soft landing. Ele falou que não há nada que o Fed, o Banco Central americano, possa fazer para combater a inflação sem enfraquecer a economia. Então tá aí traçado esse cenário pessimista por mais um nomão lá fora. Então, quando vários nomões, né, Thaís, se juntam falando que não vai ter jeito de fugir de recessão lá nos Estados Unidos, a gente, infelizmente, pode esperar um reflexo também para nossa economia por aqui, né, a economia do mundo todo. Então, dificilmente o Brasil consegue escapar quando acontece uma crise lá fora. Já dissemos aqui no Money que nós já tivemos a proeza de ter 2 anos de recessão enquanto o mundo estava crescendo pra caramba, ou de ter a maior taxa de juro real do mundo inteiro enquanto o juro real lá fora estava negativo. Então, essa proeza de se descolar lá de fora, a gente indo mal, eles indo bem, nós já tivemos. Agora, a proeza da gente ir bem enquanto o mundo vai mal, essa não conquistamos ainda. De qualquer forma, a política brasileira, ela está concentrada em outra batalha, porque a inimiga da política hoje se chama Petrobras, como a gente tem visto. Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, partindo tanto do governo quanto do Congresso Nacional. No Congresso Nacional, a ideia da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, ela não morreu. Assim, eu estou dando risada no meio da fala, porque o próprio governo está ouvindo dos seus próprios aliados que isso pode ser um tiro no pé. Como é que o governo vai fazer uma CPI de uma gestão do próprio governo, que foi indicada pelo próprio governo? Mas não interessa. O que interessa são os próximos 3, 4 meses que antecedem a eleição. A Advocacia Geral da União está buscando uma saída
para conseguir aprovar voucher caminhoneiro de R$400, apuração da Renata Agostini ontem, e aumentar o Vale Gás, que é um benefício que o governo está dando desde o ano passado, mesmo já no período eleitoral, porque não pode fazer isso. Mas a Advocacia Geral da União está concentrada em achar uma saída jurídica para isso. A discussão da lei das estatais também continua, né? Quer dizer, por mais que todo o debate externo ao Congresso Nacional diga não façam isso é um marco regulatório importante no Brasil, mudou a percepção e a governança das empresas, o Brasil precisa de uma proteção, precisa de estatais fortes e bem geridas. Não, a política está meio surda para este apelo e continua insistindo em fazer isso através de uma medida provisória e tudo mais, porque no final das contas o que precisa acontecer rapidamente é dar um jeito de entrar na Petrobras. Como o próprio presidente Bolsonaro já disse, nós queremos entrar na Petrobras. Essa discussão sobre a mudança na lei das estatais é o que mais preocupa o mercado financeiro agora. Ela e o que pode ser da tal da PEC dos combustíveis, porque afinal de contas, as duas juntas viram uma bomba para a política fiscal e também para a previsão da reação da economia no Brasil. Quem falou sobre isso com a gente hoje no CNN Money, vamos dividir aqui um trecho com vocês, foi o Gabriel Barros, que é economista da Rio Asset. Olha a avaliação dele. Eu acho que mexer na lei das estatais seria um grande retrocesso, acho que é uma das piores formas de encarar o problema. O avanço que nós tivemos desde pelo menos 2017 na lei das estatais blindou várias empresas estatais de interferência política, então acho que se o caminho for por aí, acho que é o pior caminho possível. A mudança via PEC para compensar a perda de receita de estados pela zeragem da tributação sobre combustíveis, ela não é boa, mas ela é menos pior do que essa interferência política que pode ser tentada via alteração da lei das estatais. E aí na PEC, apesar de ser uma solução menos pior, a gente precisa ficar acompanhando muito de perto, porque como PEC o governo não consegue vetar, se o Congresso aprovar, está aprovado, não tem como voltar atrás, é importante a gente monitorar o risco de essa conta ficar muito salgada. O governo tem falado, o governo e o Congresso têm falado de algo em torno de 50 bilhões, que seria o valor dessa PEC, para cobrir essa compensação de estados, também auxílio caminhoneiro, etc. Mas tem um risco grande de, durante a tramitação, uma série de outras coisas serem incorporadas e aí a gente tem um custo muito elevado e aí perder a âncora fiscal. A gente sabe que isso é relevante, o Banco Central, na ata que soltou ontem, já chamou a atenção para que mudanças que flexibilizem o arcabouço fiscal podem produzir uma nova piora da inflação. Então, não tem caminho fácil, mas sem dúvida a mudança da lei das estatais é o pior caminho possível. Importante esse alerta que o Gabriel Barros faz, porque muitos economistas falam que um subsídio pontual, específico para um setor determinado da sociedade que está precisando num momento de aumento de preços, escalada de inflação, pode ser algo razoável se for bem planejado, bem construído, algo feito por meio de crédito extraordinário, por exemplo. O risco é justamente isso que o Gabriel falou de via PEC e entrar um monte de jabuti nessa PEC e aí o gasto explodir, e trazer um efeito rebote aí de inflação para a economia que só piora ainda mais as coisas. Então, como ele falou, não tem solução simples, Claro que todo mundo quer ver queda nos preços, mas não tem milagre, não tem almoço grátis. É isso que a gente tenta todo dia aqui, Thaís, no CNN Money, trazer. Não tem milagre. Então, as soluções, elas são complexas e elas têm os seus prós e seus contras, todas elas. Mas as soluções que estão sendo aventadas neste momento são soluções que apontam para um caminho muito ruim em termos de trajetória fiscal, em termos de desmonte de regras que foram feitas ao longo dos últimos anos da economia, E essa lei de estatais, mudança na lei de estatais, é algo que realmente está preocupando muito. E falando, então, sobre inflação, também vale passar rapidamente pelos reajustes que aconteceram ontem relacionados à energia. Então, duas coisas. Uma, a ANEEL reajustou os valores das bandeiras tarifárias. Então, vermelha, patamar 2, de 9,42 para 9,79. Patamar 1, de 3,97 para 6,50. Amarela, de 1,87 para 2,98. E a bandeira verde continua sem cobrança. Então, foram reajustes mais protocolares que a ANEEL fez, justamente para que essas bandeiras elas não fiquem muito
muito distantes da bandeira de escassez hídrica, caso o cenário volte a apresentar uma escassez muito grande, como aconteceu no ano passado, essas bandeiras precisem ser acionadas. Então esse é um ponto, mas a bandeira segue verde, sem cobrança adicional. Essas bandeiras só são acionadas quando é preciso colocar uma bandeira adicional, um custo adicional nas contas de luz para desincentivar o consumo de luz por algum problema de escassez de oferta no mercado. Então esse é um ponto. Um outro ponto também é que ontem a ANEEL também autorizou o reajuste de 5 distribuidoras, a Copel no Paraná, CEMIG em Minas Gerais, Energisa em Minas Gerais, Energisa Nova Friburgo no Rio de Janeiro e a RGE que fica no Rio Grande do Sul. Esses reajustes passam a valer aí nos próximos dias, são reajustes que variam de 1,5% até 19%, foi o maior reajuste na Energisa Nova Friburgo, então Copel 1,58%, CEMIG 5,22%, Energisa Minas Gerais 13,40%, Energisa Nova Friburgo 19,20% e RGE Sul 8,41%. E aí é importante observar desses reajustes que esses reajustes poderiam ser ainda maiores, eles já estavam previstos, já eram esperados, se não fosse aquele dinheiro que entrou da capitalização da Eletrobras para a conta de desenvolvimento energético e com isso vai aliviar um pouco daquele gasto adicional que está na conta de luz de todo mundo. Então, o cálculo, né, que os especialistas estão fazendo é que esse dinheiro que entrou da capitalização da Eletrobras reduziu em cerca de 2 pontos percentuais o aumento, impediu um aumento que seria talvez, na média, 2 pontos percentuais maior. E tem um outro fator interessante também sobre essa questão, que a ANEEL tentou trabalhar muito com as distribuidoras para não ter um aumento ainda maior e resolveu também autorizar esses reajustes só depois que o projeto do teto do ICMS para combustíveis, energia, transporte e telecomunicações passou no Congresso, porque ele deve trazer um certo alívio aí para os preços. Tem vários cálculos que vão sendo feitos, né? A ANEEL tinha até falado que traria um alívio de cerca de 12% nas contas de luz. Vamos ver como que fica no saldo, né? Essas contas, algumas consultorias já estão começando a fazer os cálculos, mas ainda não divulgaram. Assim que divulgarem, a gente traz aqui também para vocês. Mas a energia não é o ponto que está preocupando mais. Ontem, voltando a falar um pouco sobre a ata do Copom, o Banco Central falou sobre preço de alimentos, que pode ser um risco altista para a inflação. Inclusive, na ata, o Banco Central falou sobre vários riscos de alta, falou sobre risco de trajetória fiscal, contas públicas, falou sobre essas medidas que mexem com tributação, que trazem um alívio no curto prazo, mas podem piorar os preços no longo prazo. Então, falou sobre alguns riscos, que, como o mercado fala, né, uma simetria altista, né, então riscos para cima da inflação, e é por isso que a avaliação, a leitura de muitos economistas foi que o tom foi mais duro da ata e que o Banco Central está apontando, talvez, para um risco de que a Selic passe, inclusive, de 13,75% ao ano. E a gente falou também sobre isso com o Gabriel Barros para entender, então, como que fica a expectativa de inflação, quando que esses juros vão, de fato, fazer efeito para diminuir a inflação, e qual que pode ser o efeito para a nossa economia. Vamos ouvir o que ele disse. Vamos lembrar que em 2021 a gente saiu de uma Selic de 2% apenas, né? Foi bastante baixa a Selic. Então, com esse ponto de partida muito reduzido, ele acaba afetando a velocidade com que esses aumentos de juros que o Banco Central tem feito desde então parte de fato na economia e ajuda a controlar a inflação. Então, o ponto de partida atrapalha, né, porque ele é muito reduzido. Eu acho que a gente só vai conseguir começar a ter um alívio na inflação mais no final do terceiro trimestre, começo do quarto trimestre desse ano. A inflação começa a dar uma acomodada, mas para reduzir juros, né, pensar em reduzir juros, eu acho que é algo só para meados do ano que vem. Realmente está bastante distante, porque o Banco Central precisa ter essa segurança de que a inflação está caindo não só para 23, mas para 24, né? Porque tem um risco da desancoragem de expectativa que já acontece para 23, também contaminar 2024. Então o Banco Central precisa ser muito diligente para que ele não perca as expectativas de inflação, não só para o ano que vem, já desancorou, né? A meta é 13,25, o mercado está esperando mais de 4, tem casas que estão até com 5, 5,5, então está bastante desancorado, e isso não pode acontecer para 2024, né? O Banco Central não pode perder a ancoragem de expectativa com mais de 2 anos de horizonte, seria muito ruim. Turma, nós estamos caminhando para o final desse episódio, mas hoje com um convite diferente. A gente gostaria muito que vocês fossem lá na nossa página no YouTube para assistir ao finalzinho do CNN Money que fizemos na televisão hoje cedo, porque trouxemos um projeto muito bacana que está acontecendo na Amazônia, um projeto do Instituto de Pesquisas Ecológicas. A ideia é garantir que os moradores da região consigam se estabelecer lá no seu local de origem, sem precisar sair correndo ou para a capital, para Manaus, ou mesmo acabar caindo onde no crime.
o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips escancarou o avanço absurdo que a criminalidade conseguiu conquistar nos últimos anos na Amazônia. E iniciativas como essa, do IP, são iniciativas da sociedade civil na contramão desse avanço da criminalidade, na tentativa de dar instrumentos para que a população consiga viver do seu próprio recurso, a população daquela região, populações indígenas e a participação de gente de tudo quanto é lugar do Brasil. O Gabriel Barros, por exemplo, que nós ouvimos hoje falando sobre macroeconomia, é um dos voluntários desse projeto. Então, nosso convite é: assistam o finalzinho do Money na televisão, tem as imagens do projeto, é inspirador, é provocador. O que a gente está fazendo? Será que a gente pode participar? Do que eu posso ser voluntário para ajudar a fortalecer as populações mais vulneráveis e carentes do nosso país? O CNN Money fica por aqui, que vocês tenham uma boa quarta-feira, um beijo, se cuidem e até! Tchau! Com a apresentação de Thaís Hered, Priscila Yasbeck, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Edição e sonorização, Felipe Gomes. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.